Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sugestão Católica. E hoje falaremos de um assunto muito especial para mim, que é o Santo Sudário. De antemão eu já explico que, por duas razões, esse tema para mim é muito especial. Primeiro, que eu sou estudioso da parapsicologia, um apaixonado da perícia criminal e da criminologia. E tudo isso pode se mesclar muito bem na análise do manto de Turim. E em segundo lugar, falar do Espiritismo. O Santo Sudário demonstra pra gente de forma cabal o quanto Cristo sofreu. Talvez através dele não tenhamos nem tanta noção assim de tudo que aconteceu. Mas assim, o pouco que ele traz já serve para colocar muito à margem da razão, à margem dos nossos pensamentos, a hipótese da reencarnação. Porque diz a doutrina da reencarnação, pelo menos a de Allan Kardec, que as pessoas, pela lei do karma, vão aprontando em vidas passadas, e a cada vida há uma chance de depuração, vamos dizer assim, de lapidação do espírito. Então, pensando bem, se Cristo sofreu daquele jeito e ele necessariamente estava cumprindo seu karma, imaginem que ser brutal, que ser repugnante, que deve ser nosso Senhor Jesus Cristo perante a ótica da reencarnação, perante a ótica do Espiritismo. Em segundo lugar, os evangelhos, em alguns pontos, tratando da paixão de Cristo, mesmo do seu nascimento, são cirúrgicos em detalhes. Em outros pontos, nem tanto, e aí o Santo Sudário pode ser chamado, pelo menos eu considero, o Santo Sudário como o evangelho que Deus deixou mais para frente, deixou para o futuro, para a linguagem dos cientistas. Mas se por um lado o Santo Sudário é uma prova posterior de tudo aquilo que ocorreu com Cristo no seu tempo presente, no Antigo Testamento temos dezenas de profecias sobre como ele nasceria, onde viveria, como morreria. Detalhes não faltam. Fala-se da coroa de espinhos. E então aparecem pessoas todo dia para mim perguntando como é que pode o ser humano conhecer o futuro de alguma forma, né? É o demônio? Bom, em primeiro lugar, o demônio, segundo a boa teologia atomista, não pode conhecer o futuro. Ele pode, talvez no máximo, observar bem uma pessoa e especular o que ela vai fazer, vamos dizer assim. Mas ele não conhece, porque o futuro só pertence a Deus. Mas de outra forma, a própria pessoa, por suas faculdades naturais, nem estou falando de telepatia ainda, caso que já é muito bem comprovado, mas nem precisa chegar à telepatia. Então eu posso descobrir por hiperestesia indireta do pensamento, posso descobrir por cumberlandismo, por contato, eu posso descobrir o futuro por um sentido aguçado, seja a visão, seja o tato, mas está sempre condicionada a minha adivinhação a, sei lá, uma semana, um mês, talvez 10 anos, se chegar muito, isso é muito raro. Passar assim, de 10, 20 anos já é muito raro. E isso já evidencia a limitação do fato. Mas ninguém pode adivinhar alguma coisa há 300, 400 anos, há 5 séculos, como acontece na Bíblia. Evidentemente aquilo sim é uma, entre mil aspas, premonição e completamente sobrenatural. Agora uma percepção extrasensorial ou alguma coisa assim nos impressiona. Então não venham dizer que por uma faculdade espiritual alguém possa conhecer o futuro em tanto tempo assim, porque não vai acontecer. E os espíritas fazem isso. Peguem o grande espírita que vocês quiserem, o grande dia que vocês quiserem. Quando vai falar de futuro muito distante ou de passado muito distante, só fala besteira. Impecável no detalhe, com tantos séculos de antecedência, só em ambiente religioso, divino, sobrenatural. E isto é o Antigo Testamento com relação à paixão de Cristo, que aqui trataremos. Este vídeo também serve como um apelo, um certo convite, para você, que agora que acabamos de sair da quaresma, né? Para você que não fez uma boa quaresma, que não conseguiu cumprir com a sua promessa, com a sua penitência, faça uma nova quaresma. Eleja o dia de hoje, ou talvez o de amanhã, para iniciar mais 40 dias de penitência. Se preciso for, assista esse vídeo mais vezes. Confesso que me exige um pouco mais de dureza no coração tratar disso aqui, do jeito que eu preciso, porque o Santo Evangelho, quando trata da paixão de Cristo, sempre me emocionou fortemente. E o Santo Sudário, mais ainda do que a letra do Evangelho. Confesso isso pra vocês. Então esse vídeo me exige um pouco mais. E justamente por isso eu acredito que ele possa ser um bom condutor de espiritualidade pra vocês. Não que venha algo de mim, nossa, o Mário me ajudou. Não, o Mário não fez nada. O Mário leu alguns livros, é um interessado do assunto, e repassa pra vocês essas coisas. É o conselho de pessoa humana, como diz o Faustão, que eu sou. Talvez esse vídeo cause uma impressão necessária para que vocês esquentem a bateria espiritual. Se preciso for, assista esse vídeo uma vez a cada 3 dias. Enfim, sugestão minha também,
complete com a oração do Senhor dos Passos de Santo Afonso de Ligório. O que o Santo Sudário, o que os especialistas que analisaram o Santo Sudário falam da complexão física de Cristo? Como era Cristo? Era baixo, alto, magro? Era negro, né? Como se diz, tinha olho azul? Enfim, a cor dos olhos nós não sabemos. Deveriam ser castanhos. Mas Cristo foi a pessoa mais bonita que já existiu no mundo. O que é absolutamente impossível para qualquer ser humano, que é ter um braço exatamente igual ao outro, uma perna igual à outra, os olhos exatamente iguais em todas as os seus detalhes. Cristo era tudo isso. Isso o Santo Sudário nos comprova. E com base nisto não podemos deixar de imaginar que na passagem do Evangelho, quando diz que ele caminhava pela praia, escolheu os apóstolos a dedo, né? Quando ele encostava no apóstolo ele dizia, do nada, vem e segue-me. E o apóstolo olha para ele, já está encantado, não é? Imagina que alguém passe na rua para mim e diga isso, vem e segue-me. Eu vou rir, eu vou xingar, eu vou sair andando. Mas enfim, como Deus não poderia coagir, não poderia trabalhar a vontade dos apóstolos, certamente Jesus fez o rapport mais perfeito com aqueles discípulos. E certamente Jesus, quando caminhava pelas praças, não deixava de atrair olhares, ainda que estivesse quieto. No mínimo era alguém muito, mas muito diferente. Mas um humano perfeito, um humano que só não era mais humano porque era divino. Falava para 5.000 pessoas, quando tentavam prendê-lo numa situação, isso o Evangelho narra acho que mais de duas vezes. Os guardas se aproximam para prendê-lo, o que ele faz? Passa imponente no meio deles e ninguém tem coragem de fazer nada. Foi um anjo que segurou os braços das pessoas? Não. Foi Deus que coagiu a vontade dos soldados para que não se lançasse por cima dele? Não. Simplesmente quando Jesus queria, ele se impunha e saía andando. Imagine então, era uma pessoa de exatamente 1,80 m e pesava 80 quilos. Isso era Jesus. Andava a Palestina inteira, primeiro dia, segundo, terceiro. Imagina, os apóstolos não eram Jesuses, então certamente Jesus tinha que dar uma arrastada neles assim, estão dormindo ainda? Acorda, acabou de terminar uma viagem, vamos fazer outra, a gente não pode parar. Encontra um calo no pé de Jesus no Santo Sudário, não tem calo. Não obstante gritar para milhares e milhares de pessoas numa praça, num campo, seus pulmões eram absolutamente sadios e fortes. Não se tenha dúvida que Cristo era a presença absoluta, no seu mais alto grau. Agora eu reporto vocês a cena do Monte das Oliveiras, onde Cristo em agonia sabia o que ia acontecer com ele. E teve aquela sua cena de suor de sangue. Isto é algo que existe na natureza, já aconteceu com outras pessoas. Mas assim, uma hematidrose como a de Cristo nunca existiu em sua proporção. Para uma pessoa atingir o estado de agonia necessário para que se ocorra uma exsudação hemática, uma hematidrose, são sinônimos, aquilo que aconteceu com Cristo, é necessário de que a agonia, assim, pense em níveis, agonia 10, 50, 100, pense no 100% da agonia que vocês conhecem, leve para 800, talvez para 5.000. Isso que é necessário para que alguém sofra uma hematidrose. E em casos que a medicina já recolheu, que aconteceu com outras pessoas, geralmente é um pouco. Mas conta o Evangelho e comprova o Sudário que Cristo suava sangue de cair no chão, de criar poças, de empapar a roupa. E é importante lembrar que a hematidrose tem mais uma particularidade. Ela dilata os poros da pele e faz a pele ficar assim muito mais sensível do que o normal. De modo que um simples toque de dedo, passar de dedo pela pele, causa uma dor imensa. E foi sob essa situação que Cristo desceu ao Monte das Oliveiras, deu a sua bronca, né, aos apóstolos, foi preso e levado ao sumo sacerdote. No seu primeiro interrogatório com o sumo sacerdote, onde ele certamente entrou com o rosto já lavado de sangue misturado com suor, e com o corpo já muito sensível e dolorido, o guarda se irrita com Cristo e puxa sua barba. O santo soldado traz uma falha de barba do lado direito de Cristo. O soldado que estava ao lado direito de Cristo puxa a barba e dá uma bofetada. Na verdade não é bofetada como diz o Evangelho. Isso é uma palavra
um pouco atualizada. A bofetada, na verdade, seria a bastonada. O guarda, que estava à direita de Cristo, talvez o mesmo que tenha puxado sua barba, bate com o porrete sobre seu nariz e desloca sua cartilagem. É por isso que o nariz de Cristo está torto no Santo Sudário. O sangue já desce torrencialmente, empapa toda a barba. O porrete era cilíndrico e curto e tinha mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Como talvez vocês se recordem, Cristo não foi sentenciado de morte tão a princípio assim. A ideia inicial da autoridade era aplicar-lhe um corretivo e depois soltar para a rua de novo. E por isso ele não sofreu nenhuma flagelação enquanto carregava a cruz. Ele sofreu no palácio, muito mais cedo. E então Cristo foi entregue à tortura propriamente dita. Ele foi despido, tiraram as roupas dele e amarraram-lhe num tronco pequeno. A gente está acostumado a ver nos teatros da Paixão de Cristo, né? Um pilar muito grande, não. Os dois soldados lhe batiam com o horrible flagellum taxilatum. É um chicote de 2 ou 3 saídas, onde na ponta de cada uma dessas saídas há um gancho de duas funções. Um que adentra a pele e fura e outro que arranca o pedaço. Isso era uma tortura típica dos corretivos militares da época. A ideia principal não era permitir que o suposto criminoso morresse, provocasse sua morte. Mas dessas chicotadas, ficou-se comprovado que ninguém aguentava mais de 20. Uma pessoa que levasse 20 chicotadas daquela certamente morria, e morria de dor. Cristo não levou 20, Cristo não levou 15. Como eu falei para vocês que a sua compreensão física era forte, talvez os soldados tenham se dado conta disso. E imaginaram que ele poderia aguentar mais. E de fato ele aguentou 120 chicotadas, todas muito bem colocadas no Santo Sudário. Cristo levou 120 chicotadas do horrible taxilatum. E o que ocorre depois disso? O Santo Sudário também permite deduzir com muita clareza. Cristo cai, provavelmente desmaiado, numa gigantesca poça de sangue. E cai nu, a roupa colocada de lado, soldados terminam de açoitar, naquela poça de sangue, em alguns minutos ele se recupera, levanta e se veste sozinho. Ele é conduzido a uma outra sala, digamos assim, de distrações militares. Naquela época, e muito antes daquela época, era comum uma brincadeira de muito mau gosto, vamos dizer assim, uma brincadeira de bullying, no sentido moderno. Um jogo que se chamava o Jogo do Rei. Seria mais ou menos um protótipo do O Mestre Mandou. Geralmente envolvia pancadaria entre amigos. E os soldados romanos gostavam de brincar com os sentenciados à morte. Eles tratavam a pessoa como rei, um rei de brincadeira. Batiam nessa pessoa, mas assim, faziam o que ela mandava. Obrigavam ela a fazer pedidos. E sempre na base da pancada. Então a pessoa fazia os pedidos e tal, eles brincavam dessa forma e depois acabavam levando para a morte. Mas a ideia com Cristo não era exatamente essa. Quando Pilatos o entregou para os soldados para ser açoitado, digamos assim, ele entregou para os soldados e deixou eles fazerem com ele o que eles quisessem. Colocaram então, o manto de tecido púrpura, colocaram um bastão na sua mão, porque afinal de contas, eles tinham um preso muito diferenciado lá. Era um preso que chegava com uma alcunha de rei. Haveria uma ocasião melhor para brincar de jogo do rei com alguém que supostamente se diz rei? E então fizeram sua coroa de espinhos. Mas uma realidade, a coroa de espinhos não é aquela que a gente está acostumado a ver em volta da cabeça. Na realidade, a coroa de espinhos foi feita com uma planta que era muito comum naquela época em toda aquela região. Eles pegaram de última hora, fizeram de qualquer jeito um verdadeiro capacete. Começava aqui, terminava aqui. Enfiaram na sua cabeça, cuspiam, colocaram o bastão nas suas mãos e fizeram tudo aquilo que nós já conhecemos.
Uma escarrada que deram, ou pelo menos uma das escarradas que deram, pegou nessa região do olho aqui, e por isso a escarrada secou. E muito mais tarde também foi gravada no Santo Sudário. Ela é reconhecida ali. A escarrada é certamente de um soldado. E então a coroação de espinhos de Cristo não foi nada menos do que 600 homens, soldados, coroando um rei de brincadeira e se divertindo. Na mente dos soldados eles estavam se divertindo com aquele prisioneiro. Muito bem, até aqui, então. A partir de agora, Cristo se dirige ao seu caminho da cruz. E então ele recebe aquela tora de madeira que pesava mais ou menos 45 quilos. Essa madeira chama-se patíbulo. E foi a que Cristo carregou até o alto do Gólgota. E não acreditem, não imaginem que Cristo tenha carregado esta cruz nas costas como mostram as imagens. Na realidade, essa parte vertical, chamada stips, já ficava lá no Gólgota. E várias outras pessoas foram executadas naquela madeira. Vamos chamar de poste, por assim dizer. E a tora de madeira que Cristo carregou nas costas tinha um buraquinho no meio. O stips do poste que ficava lá no Gólgota, na sua extremidade superior, ficava muito mais fininho. E servia de encaixe para um buraco que o patíbulo, a madeira carregada por Cristo, tinha um furo no meio, servia de encaixe para aquilo. O apenado levava até lá o seu patíbulo, e lá ele era encaixado, e aí sim formava-se a cruz, tal como conhecemos hoje. A cruz de Cristo, esse postezinho, não tinha mais de 2 metros de altura, ele era pequenininho. Bom, então, enquanto Cristo carregava essa madeira, e na realidade ele não carregava dessa forma, né? Como nós vemos uma edição melhorada nos filmes, carrega-se assim, está errado. Essa madeira era na diagonal, quase na vertical. Eu não sei dizer se ele carregava assim ou assim, eu acredito que é assim. E ela era presa com uma corda no seu pé esquerdo. Inclusive, o Santo Sudário mostra a lateral, o tornozelo, muito machucado de tanto que esta grande tábua feriu a pele de Cristo. Recorda, já muito fragilizada pela oxidação hemática no cenário das oliveiras. E depois pelas pancadas, né? Pelos açoites. Os 2 outros ladrões crucificados junto com o nosso Senhor, na verdade fizeram um caminho junto com ele, pelo menos esses 2. Não creio que tenha havido mais. E um era amarrado no outro. Eles apanhavam, eles estavam pelados, eles foram nus o caminho inteiro e apanhavam no caminho. Cristo apanhou só lá dentro do palácio, como eu falei para vocês agora há pouco. No caminho ele já não apanhou mais. Ou se é que apanhou, foi quase nada, vamos dizer assim, né? E os 3 apenados eram amarrados um no outro. Esses açoites, nos outros 2 ladrões, eles serviam não bem como uma tortura, mas sim como, vamos dizer, um incentivo para que eles continuassem andando e subissem até o Gólgota, como se faz com o cavalo, é o que faziam com eles. Cristo foi vestido e os outros 2 bandidos nus. Por que Cristo foi insultado por um deles na cruz? Porque na realidade, dada a importância daquela cena do julgamento de Cristo, onde se escolheu por soltar Barrabás, a sentença de morte dos outros 2 bandidos era para ter sido muito mais tarde, mas ela foi antecipada, dado a importância do julgamento de Cristo. Enquanto que esses 2 amarrados eram supliciados, eles bambavam para um lado e para o outro, ora caíam, né, ora tropeçavam. E Cristo, devidamente amarrado com eles, caía junto. Eles não estavam vestindo uma coroa de espinhos, mas Cristo estava. E conforme o seu braço amarrado para trás não permitia amortecer a queda, Cristo caía de cara no chão. Caía de lado, caía de costas, de qualquer forma. E batia esse capacete de espinhos no chão. E a cada queda ele era penetrado mais fortemente na pele. E machucava ainda muito mais. Com o peso, né? Nossa, dá um frio na espinha de pensar nisso. E o que evidencia que Cristo teve essa queda é que ele tinha bastante ferimentos de queda nos joelhos. E terra, além de terra misturada com sangue no joelho, também no nariz. Então ele caía com a face por terra. Chegado ao pé da cruz, chegado ao alto da montanha, Cristo foi despido
e obrigaram ele a deitar por cima do patíbulo que ele carregou. E então fixaram não na palma da mão, mas aqui, os cravos. E então Cristo foi colocado de costas no estips. E cada soldado pegou uma extremidade, ele já devidamente pregado, pegou uma extremidade da cruz, levantaram e encaixaram no estips. Cristo subiu em cima de uma pedra, tá? Aquele degrauzinho, eu esqueci o nome em latim agora, mas aquele degrauzinho que a gente vê Cristo está apoiado, né, da cruz, abaixo do pé dele, não foi usado na cruz dele. Na realidade, então, ele subiu nessa pedra, encostou e foi encaixado. Ficou pendurado. E então, sim, os soldados foram lá, colocaram o esquerdo sobre o direito. Pensa no pé de bailarina, que é uma possibilidade muscular humana, né? O pé ficar completamente reto para baixo. Foi assim que deixaram o pé de Nosso Senhor. Colocaram o esquerdo sobre o direito, ele ficou assim e foi pregado com um só cravo, que atravessou os dois. E foi no peito do pé um pouco mais próximo dos dedos. Aí foi colocado esse cravo. Eu acho que é interessante dizer para vocês também como que funcionava, qual era a política de uma crucificação, né? Na realidade, cada cruz podia chegar a abrigar 2 apenados para serem mortos. Normalmente não ao mesmo tempo. Mas o corpo de Cristo, por exemplo, foi autorizado, acho que por Pôncio Pilatos, para que fosse tirado da cruz depois de morto. Mas muitos não têm essa autorização, que é sempre pedida depois da morte do apenado. E então os que não conseguem essa autorização apodrecem lá, ficam para os urubus, para as feras do campo. Enfim, era comum inclusive que quando uma pessoa ia ser pregada na cruz, outra já estava em decomposição do outro lado. Recordo para vocês que na posição que Cristo se encontrava, na verdade ele tinha 2 posições, né, que para respirar ele precisava subir um pouco e descer. Então ele se apoiava um pouco no pé e ia com toda a força dos braços. Cada braço suportava 95 quilos. 95 aqui, 95 aqui. A imagem que me vem à cabeça mais fiel que eu conheça de Cristo ressuscitado que tem numa igreja, de Cristo ressuscitado não, perdão, de Cristo crucificado, é aquela que fica no alto do Mosteiro de São Bento, acima do altar. Mais ou menos assim. Isso aqui ele fazia para poder fazer um movimento respiratório. O que sustentava o peso de Cristo eram pura e simplesmente os músculos, não era osso, não era nervo. Então imaginem o esforço que ele teve que fazer para manter-se vivo, já que a respiração dependia desse movimento muscular. O livro O Sudário do Senhor trata na página 301 das dores que Cristo sofreu. Leio o trecho para vocês. Como os 2 membros superiores formavam um ângulo de uns 65 graus, cada um tinha de suportar um peso maior do que o de todo o corpo, conforme já vimos. Os músculos de nossas pernas são muito mais fortes do que os dos braços, e em posição normal podem suportar muito bem o peso do corpo e até mais, por algum tempo. Mas isso não acontece com os braços. Mais cedo ou mais tarde as câimbras afetam os músculos e cada vez mais. À medida que perde o ritmo, a circulação e diminui a oxidação do sangue. Por outro lado, uma excessiva contração do músculo impede a circulação normal. Cada célula e cada fibra vai se irritando gradualmente, até que o músculo alcança o grau máximo de irritação. É o que se chama tetanização. Nesse estado, se exerce qualquer tipo de pressão sobre os extremos dos nervos sensoriais, que se encontram ao longo de cada fibra muscular, produzem-se dores atrocíssimas, como ocorre nas câimbras locais. As contrações musculares oprimiam fortemente as extremidades dos nervos e os vasos sanguíneos dos crucificados. Como consequência, as dores se tornavam insuportáveis e a circulação do sangue cansativa e cada vez mais insuficiente. O paciente está sujeito a esses ataques em estado de plena lucidez mental, de modo que a tortura pode levá-lo à loucura. Já que o paciente dos experimentos que fizeram não morre e não desmaia, então ele tende a ficar louco de dor. Traduzir-se-ia numa onda de câimbras. Daí as câimbras se estenderiam aos músculos dos braços, dos ombros, do peito, aos dorsais e finalmente passariam aos músculos das extremidades inferiores. Isso ocasionaria uma enorme diminuição da circulação sanguínea. Como consequência, a insuficiente oxigenação dos tecidos musculares causaria novas câimbras, elas iriam aumentando cada vez mais numa espécie de reação em cadeia. A enorme tensão do organismo levaria a uma grande elevação da temperatura do corpo, provocando copioso suor.
As vítimas de tétano suam profusamente e sua temperatura chega a atingir o limite extremo de 45 graus. Provavelmente Cristo suportou uma febre de 45 graus e passava muito frio. Lembramos que tanto esforço muscular, tanto suor despendido, tanta dor, ele ainda estava nu, e a essa temperatura qualquer um já está batendo o queixo e morrendo de frio. Certamente Cristo passou muito frio e muita sede, como dizem os evangelhos. Por fim, sabemos hoje, graças a especialistas da NASA, que aquela mancha que forma o desenho de Cristo negativo no sudário não foi feita por sangue. Ela foi feita por uma espécie de queimadura. Esses especialistas comprovaram, ou melhor, deduziram, mas como uma hipótese única, que Cristo ressuscitou imediatamente em 1/1000ª de segundo. Se fosse 2, teria desintegrado o lençol. Em 1/1000ª de segundo, atravessou o lençol e explodiu. Ou melhor, explodiu atravessando. E isso ficou gravado em negativo. Ninguém poderia fazer uma pintura sem tinta, não existia tal tinta, aquilo não é tinta, no sudário. E se, por exemplo, se reconhecemos a escarrada no olho aqui, ela permaneceu porque essa cavidade do olho a protegeu, né? Cristo fez todo o seu percurso com aquela escarrada aqui. Mas de fato, aquele escarro foi marcado no sudário. O pouquinho de terra que tinha no nariz, na verdade, se encontrava no sudário na altura de onde haveria o desenho do nariz, onde estava o desenho do nariz. Enfim, há sim manchas de sangue no santo sudário, mas o que predomina é essa queimadura. Curioso é que o sangue encontrado no sudário é exatamente do mesmo tipo encontrado nas análises da carne de Lanciano. Inclusive o Padre Quevedo chama atenção para isso na página 40 do livro Dos Milagres e a Ciência. Ele estabelece aí um paralelo entre o santo sudário e o milagre de Lanciano. Veja a seguir uma série de slides, fruto da organização dos estudos do Padre Oscar Gonçalves Quevedo. As informações que darei sobre os slides também são textos do Padre. Agradecemos ao antigo site do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, hoje, atual Instituto Padre Quevedo. Caminhões de maquinaria e aparelhagem, 72 caixotes, 40 toneladas, 120 horas de coleta de material, 600 horas de observação no microscópio infravermelho. E ainda hoje continuam, com grandes verbas da NASA e outros. Em 78 fundou-se o STURP, Projeto de Pesquisa das Mortalhas de Turim. 40 cientistas escolhidos como os melhores do mundo. Destacamos Habermas, Jasper, Jumper, Murhala. Até então, só 7 eram católicos. Agora todos são católicos praticantes. O ateu Walter Macron retirou-se logo no começo. A igreja permite, se não estragarem, com luvas e preparando o santo lençol sobre tábuas. O lenço paralelo à parede, máquinas na frente e atrás. Com efeito, nova ressurreição. A figura não é sangue, não é reação a ungüentos. Por luz, sobrenatural. Queimou, entre aspas, toda a parte interna. Thomas Murhala, presidente da Companhia de Tecnologia Nuclear de Armstrong, descobriu e foi confirmando várias coisas, que foi feita sem deformar, em positivo e negativo, uma explosão termonuclear, que é a luz superior à natural, do Sol, das novas, inexistentes no mundo. É mesmo luz sobrenatural. Radiação por todas as partes do corpo durante 1/1000ª de segundo. Tivessem sido 2 ou 3 milionésimas de segundo e teria se desmaterializado o lençol. Umas 36 horas após a parada cardíaca, não há o mínimo sinal de corrupção do corpo.
separado o lençol sem nenhuma marca da retirada. Por exemplo, o Dr. Vernon Miller, com computadores da NASA, comprovou que a impressão estava em relevo, tridimensional, em maior ou menor profundidade segundo a distância. 1970, os computadores invertem a profundidade para relevo e fica a imagem em relevo sobressaindo. Barba levantada, sinal de pano, que é o sudário, para prender o queixo. Abdômen inchado, sinal da asfixia na cruz. Tudo com detalhe. Tudo em estatueta computadorizada. Judson e Jumper converteram-se em apóstolos. Se estudassem, mesmo os materialistas e agnósticos, teriam que reconhecer que os grandes prodígios que não há objeção possível. Tanto mais claro, quanto mais se estuda. Diz o Codex Sinaiticus do século IV. Ele é muito mais objetivo, mais fiel à realidade do Evangelho do que a nossa tradução em português, e mesmo do que a Vulgata, que neste trecho não foi tão bem traduzida assim. Ele afirma: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e correram os dois a par. O outro discípulo adiantou-se, correu mais veloz que a Pedro, e chegou ao sepulcro primeiro. E abaixando-se, viu o lençol aplainado, e o sudário que esteve sobre a cabeça dele, não igual que o lençol aplainado, senão pelo contrário, enrolado em seu próprio lugar. Então, pois, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e acreditou. Do ponto de vista da historicidade, há que destacar também as moedas, descobertas de Jumper e Jackson, sobre a imagem tridimensional pelo computador, mediante grandes ampliações computadorizadas. Especialmente clara a moeda que fechava a pálpebra do olho direito, essa aí à nossa esquerda. Descoberta em 1979 pelo professor Padre Francis Filas, jesuíta. É um Dilepton Litus, com a figura de um bastão de mando e 4 letras gregas da inscrição Tibério Caesarus, à direita. E em 1996, os professores Baima Bolon e N. Balocino descobriram sobre a pálpebra do olho esquerdo a marca de um lepton simpum. Ambas moedas foram cunhadas por Pôncio Pilatos no ano 29 d.C., disformes como eram naquela época. Importantes descobertas pelo Dr. Samuel Pellicore, com muitas confirmações, como por exemplo, restos de sangue só por impregnação atravessando o lençol. O sangue de dentro ressuscitou. À nossa esquerda, um pouco de sangue, à nossa direita, quase nada. Segundo, reações físico-químicas irrefutáveis, microespectrografia, microdensifotometria, raio-x, etc. Terceira confirmação, digitalização computadorizada, etc. Ampliações, o mesmo tipo de sangue em lanciano, AB positivo, muito mais frequente nos judeus. A mesma concentração de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas e etc. As sobrancelhas e uma maçã do rosto inchadas pela bofetada. Assim responde ao pontífice, João 18:22. Quebrada a cartilagem do nariz, golpe de garrote pelos mercenários soldados romanos. Detalhe do sangue na fronte, sinal de que sangrou nos primeiros momentos depois da morte. Ainda em estudo o abundante material recolhido, entre milhares de descobertas contínuas. Leitura do que está impresso no linho. A seguir, em closes. Começamos por algumas descobertas anatômicas médicas, por exemplo, um pé sobre o outro. Cruz russa herdada de Bizâncio. Pensavam que Jesus era coxo. Por onde entrou o único prego para os 2 pés? Por onde entraram os pregos? Nos punhos, não nas mãos. Ou mais exatamente, pelo buraco de Destot, causador até o desmaio. E o sangue escorregava pelo braço ou diretamente do punho, segundo a posição de Cristo na cruz. Muito mais de uma centena de açoites. Continuando o trabalho com boas técnicas no rosto de Jesus no lençol. O computador suprime todas as feridas e as deformações pelas moedas, bofetadas, etc. Segundo as muitas pesquisas a partir do lençol, com destaque as do Sturp, o rosto de Jesus era assim,
Altura 1,80. Peso 80 quilos. O corpo perfeitamente proporcionado. O mais belo dos filhos dos homens. Salmo 45, versículo 2. E de fato, pela tradição do lençol, bem parecido é representado Jesus desde o começo do cristianismo até hoje, pelos melhores pintores. Tiziano, Velázquez, Hoffmann.